Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de construção do conhecimento. Hoje com um formato diferente. O entrevistado não está aqui. O entrevistado é você, que vai ouvir as nossas reflexões e apresentar também os seus enfoques da existência. A temática de hoje será Campanha da Fraternidade 2013, Juventude e Fraternidade. Para que nós possamos trocar algumas ideias, focar sobre essa questão das juventudes, eu penso nesse bate-papo em nós podermos dar 5 passos, ou seja, a nossa conversa terá 5 momentos. No primeiro momento, nós vamos tentar conceituar e dizer o que é campanha da fraternidade. No segundo momento, quais são os objetivos dessa campanha. Terceiro momento, retratos da juventude, ou seja, afinal de contas, de que jovens estamos falando. Quarto momento, perceber se a juventude possui ou não relação com o sagrado, com o divino, com Deus, com o transcendente. E por último, algumas propostas, dicas e pistas práticas. Este é o programa Em Foco, hoje falando então sobre fraternidade e juventude, campanha da fraternidade. E vamos ao primeiro passo. Afinal de contas, o que é campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade é uma proposta da Igreja no Brasil de tentar articular algumas discussões em vista do bem comum. Traduzindo, sempre em contextos sociais, nós temos dificuldades, problemas e sofrimentos. Ora, é normal então que essas dificuldades, essas intempéries sociais, sofrimentos, também façam e exijam uma reação, uma postura das igrejas no Brasil. As igrejas no Brasil, então, percebendo as problemáticas sociais, lançam propostas ou respostas a essas problemáticas. A igreja no Brasil percebeu, então, que, no contexto nacional, nós temos diversas dificuldades com relação à vida juvenil. Primeiro, quem são os jovens? De que maneira vivem? Quais são os seus problemas? Nesse sentido, a igreja percebeu que precisa responder a algumas problemáticas. Por isso, neste ano de 2013, a campanha da fraternidade quer falar um pouquinho para a gente das dificuldades, dos problemas e das questões que estão presentes com relação às juventudes no Brasil. E repare você que eu estou usando o termo juventude no plural, juventudes, porque a juventude ela não é singular. Existe, claro, algo que une o fenômeno chamado juventude, que é o aspecto biológico, cronológico. Segundo as leis do Brasil e a proposta do Estatuto da Juventude, considera-se jovem no Brasil a pessoa que tem entre 15 e 29 anos. Ou seja, o momento do vigor, da força, de encontrar caminhos na sociedade. Mas a juventude não é apenas isso. Não é apenas um aspecto biológico, não é apenas um aspecto cronológico. A juventude vai além disso. Partindo disso, ela também apresenta um aspecto cultural. E sendo um aspecto cultural, é normal que se fale de juventudes, modos de ser jovem diferentes. É um jeito ser jovem numa cidade do interior, é outro jeito numa cidade grande. E mesmo na cidade grande, nós temos jeitos diferenciados de tratarmos o fenômeno chamado juventude. É por isso, então, que nós vamos falar de juventudes. Ora, nesse sentido, a igreja percebeu que existe um fenômeno chamado juventudes, com as suas problemáticas, com as suas situações. E a partir disso, podemos dar o segundo passo. Quais são os objetivos da campanha da fraternidade de 2013, quando ela fala da questão das juventudes? Basicamente, nós temos 2 grandes objetivos com a campanha deste ano. Ou, se quisermos usar uma imagem, 2 grandes passos que possamos dar. Um passo que é interno e um passo que é externo. Uma reflexão intra e uma reflexão extra. O que seria a reflexão intra? A igreja precisa ver na juventude um espaço onde pode encontrar a presença do Criador. É o aspecto interno, isto é, a igreja vê na juventude um lugar teológico. Deus fala por esse fenômeno chamado juventudes. O segundo passo, ou aspecto extra, seria justamente nós, como sociedade brasileira, articularmos discussões em torno das políticas públicas com as juventudes e para as juventudes.
Repare bem que nós falamos de políticas públicas com as juventudes e para as juventudes. Não é apenas discutirmos políticas públicas para as juventudes. Isso denotaria um mundo adultocêntrico, em que simplesmente entrega para gerações mais jovens e mais novas algum aspecto pronto definido. Discutir políticas públicas com as juventudes significa articular e possibilitar todo o empoderamento jovem. E isso é política pública. Política pública é que nós tenhamos acesso ao empoderamento, aquilo que nos torna cidadãos competentes, qualificados, éticos e capazes. Esses são os dois pés, os objetivos da campanha da fraternidade. Queremos, de um lado, discutir políticas públicas para as juventudes e com as juventudes. Por outro lado, perceber, em questão teológica, que Deus também fala através das juventudes. Esse era o nosso segundo aspecto. O terceiro passo da nossa abordagem no programa Em Foco de hoje é tentar dizer o seguinte: bom, falamos o que é a campanha da fraternidade, que é este momento de reflexão. Falamos que o objetivo é uma discussão interna de ver Deus na juventude, mas também de articular propostas de política pública para as juventudes e com as juventudes. Mas, afinal de contas, que juventude é essa que estamos falando? Seria possível tirarmos um retrato das juventudes no Brasil? De certa maneira, alguns aspectos sim. Foi feita uma pesquisa em 2012 afirmando que no Brasil, os brasileiros de 18 a 24 anos somam 25 milhões. Ou seja, uma parcela considerável de nossa sociedade é jovem. Está aí encontrando o seu espaço, articulando meios de empoderamento, de política pública, de cidadania. E essa parcela de 25 milhões, 89% sentem orgulho de ser brasileiro. E mais, 92% desses 25 milhões afirmam que estão otimistas com o Brasil do futuro. Nesse sentido, nós vivemos uma geração que nunca houve no Brasil, uma geração otimista, uma geração capaz de amar o seu país, uma geração diferenciada. Traduzindo, é a primeira geração de jovens globais que o Brasil possui. Por isso, ao falarmos de juventude ou juventudes, não podemos nos ater à mentalidade da década de 60, 70 e 80, quando nós tínhamos um jeito de ser jovem e um jeito de articular a postura jovem. Naquele momento, por causa de contextos históricos e sociais, políticos e econômicos, ser jovem exigia uma resposta. Hoje, a resposta é totalmente diferenciada. O jovem de hoje é bem diferente do jovem dos tempos antigos. É preciso, então, que nós tenhamos uma relação com esses jovens de maneira diferente também. Nós falamos no bloco anterior de 3 aspectos. Primeiro, o que é campanha da fraternidade? É este momento de reflexão sobre algumas temáticas sociais à luz da fé. Objetivo da campanha, segundo passo, é articular políticas públicas para e com as juventudes, mas também perceber no fenômeno juventudes a presença de Deus. Terceiro passo da nossa troca de reflexões nesse programa é tirar um retrato das juventudes. E nós falávamos que a juventude de hoje, do século XXI, a juventude brasileira, é a primeira geração de jovens globais que nós temos. É uma juventude diferenciada, porque vive num contexto de globalização. Tudo está interconectado. Temos uma hiperconexão estupenda, maravilhosa. O jovem de hoje é bem diferente do jovem de antigamente, porque é um jovem fluido. Ele é capaz de relacionar-se com situações que nunca haviam sido pensadas. É capaz de articular propostas, desafios, de dar soluções de maneira inteligente, de maneira criativa. O jovem de hoje é um jovem, digamos, usando a linguagem juvenil mesmo, descolado. Ele não tem muita neura com as questões que antigamente nós tínhamos. Alguns podem dizer assim: o jovem de hoje não tem nenhuma preocupação social. Pasmem. A pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto Inbox, chamada Sonho Brasileiro, mostrou que 6% dos jovens estão profundamente preocupados com as questões sociais. 6% significam 2 milhões de pessoas. Alguém pode dizer: André, este número é muito pequeno. Mas imagine vocês, 2 milhões de pessoas articulando discussões, promovendo situações
para mudar o país. E diferente dos jovens de antigamente, em que o engajamento político era feito de maneira mais séria, em que a militância era a exigência para transformar o mundo, a juventude de hoje busca transformar o mundo, mas através de micro-revoluções. Antigamente haviam as macro-revoluções. Hoje não. São pequenos gestos cotidianos, possíveis, que fazem com que o mundo sofra transformações. Esses 6% que havia citado, que são 2 milhões de jovens no Brasil, fazem pequenas coisas. Em associações, em escolas, em ONGs, em entidades, em igrejas. E essas pequenas coisas promovem um efeito cascata, um efeito dominó de transformação. Ora, o jovem de hoje é um jovem totalmente diferenciado. O jovem de hoje é um catalisador das transformações sociais. Se pararmos para pensar, todos nós queremos ser jovens, pelo jeito de se vestir, pela saúde física, pelo vigor, pela beleza, nós buscamos juventude. Basta perceber nas grandes cidades, e aqui creio que não é diferente também, às vezes a mãe quer se vestir igual a filha, ir para a balada com a filha, o pai quer se parecer com o filho jovem, quer ir para a academia, porque o jovem é um critério de referência nas relações sociais de hoje. O jovem de hoje ele tem outra postura de ser. Ele não pensa mais de maneira absoluta, mas ele pensa em momentos. Talvez ele não consiga ter uma construção histórica a longo prazo. Para ele, o que importa é o momento. É nesse sentido que a juventude é um catalisador. E por isso, a sociedade brasileira e as igrejas no Brasil precisam rever a sua postura de lidar com o jovem, de discutir com o jovem. Não é mais a juventude de antigamente. É um novo jovem que está aí, diferenciado, buscando um jeito novo de se apresentar. Nesse sentido, para mostrar qual é a relação da sociedade do Brasil com a juventude, eu quero contar uma história para você. Muito rápida, muito simples, mas que talvez mostre como é a sensação da sociedade do Brasil com relação à temática juventudes. Diz que certa vez um paraquedista estava ainda aprendendo a arte de saltos de paraquedas e ele resolveu fazer um salto sem a presença de seu instrutor. Pulou do avião e, como não tinha muita experiência, foi acometido por uma forte corrente de ventos que o tirou do seu local de pouso. Como ele não sabia dominar a técnica ainda da paraquedas, foi sendo levado pelo vento a um espaço onde ele não conhecia. Ele acabou caindo no meio de uma floresta. E ao cair na floresta, ficou preso entre as árvores, amarrado com as cordas e, claro, começou a pedir socorro, começou a gritar. E nisso passa ali perto um senhor, tranquilamente pensativo. E de repente esse paraquedista preso à árvore começou a gritar e disse para o Senhor: Senhor, por favor, você pode me dizer aonde eu estou? O Senhor olha para cima e ele diz bem assim: claro, você está preso numa árvore. Quando o paraquedista ouviu isso, disse enfaticamente: puxa, você deve ser professor. O Senhor assustou-se e disse: mas como você sabe? Eu não estou com jaleco, não estou com crachá, não estou com livro de chamada, não estou com giz na mão. Como você sabe que eu sou professor? E o paraquedista responde bem assim: é que você diz coisa que todo mundo sabe e não adianta nada. Ora, essa é a sensação que eu tenho quando eu percebo a sociedade brasileira e as igrejas no Brasil quando querem tratar da questão do jovem. Nós estamos amarrados. A gente não sabe para quem pedir informação. Por quê? Porque o tema juventudes ainda é recente na discussão brasileira, por incrível que pareça. O tema juventude e jovens vai aparecer no Brasil como uma discussão organizada, sistemática, somente a partir de 98. E começa a tomar corpo mesmo a partir de 2003. Até então, não tínhamos nada que se referisse à questão dos jovens e das juventudes. Prova disso? Basta pegarmos o texto da Constituição Brasileira, o texto de 88. Naquele texto, na nossa Carta Magna, não aparece uma vez a expressão jovem ou juventude. Até então, jovem não era um sujeito de direitos, mas era alguém que estava simplesmente considerado uma fase de transição. Alguém que se preparava para adentrar no mundo adulto. A partir de 98, com a PEC, a Proposta de Emenda de Constituinte, e a partir de 2003, com as reflexões acerca das juventudes no Brasil, a juventude e o jovem começa a ser um sujeito de direito.
Começa-se a questionar uma sociedade adultocêntrica, em que o jovem tem que se encaixar no mundo pré-estabelecido. A partir deste momento, 2003, a discussão sobre as juventudes começa a tomar corpo, a ganhar rosto. E é por isso que eu digo, é uma novidade ainda. E a postura da sociedade, a postura das igrejas e das entidades que trabalham com jovens é essa postura desse paraquedista amarrado. A gente não sabe aonde a gente está. A gente pede ajuda para falar de jovens. E o pior, quando pedimos ajuda, muitas vezes a resposta que virá nem sempre vai nos ajudar, porque ainda é uma novidade essa discussão. É nesse sentido que em 2013 a igreja prevê uma campanha da fraternidade para articularmos discussões em torno dos jovens e das juventudes, para a gente poder perceber coisas diferentes. Perceber os jovens não apenas como uma faixa etária, não apenas como um tempo cronológico de ingresso no mundo adulto, mas perceber a juventude simplesmente como aqueles que vão lutar pelo poder da sociedade. De certa maneira, a campanha quer empoderar o jovem para que ele seja cidadão de fato e de direito. Falamos nos blocos anteriores dos seguintes passos. Definimos o que é a campanha da fraternidade. Depois, apresentamos o seu objetivo. Tiramos um raio-x dos retratos das juventudes. E nesse bloco queremos dar 2 passos. Queremos dizer qual é a postura cristã diante do jovem. E depois, algumas pistas e perspectivas de trabalho. Vamos então ao 4º passo. O que as igrejas no Brasil precisam aprender com relação aos jovens e às juventudes? Algumas ideias são interessantes. Primeiro, devemos perceber o jovem como um locus teológicos. Uso aqui uma expressão clássica da teologia. Locus teológicos, essa expressão latina, significa lugar teológico. Mas, afinal de contas, o que seria um lugar teológico? A expressão locus trata-se de uma metáfora espacial. O que seria a metáfora espacial? Metáfora espacial é um posicionamento. Onde eu estou agora, eu tenho um campo de visão. O meu campo de visão não se estende atrás, mas está direcionado para frente. É um ponto de partida. Nesse sentido, locus significa uma porta de entrada, uma maneira de abordagem, uma leitura possível. A juventude pode ser analisada através da história, da sociologia, das ciências sociais, do direito, da filosofia e, no nosso caso, através da teologia. O que é analisar o jovem como um lugar teológico? É afirmar que o jovem também pode, no seu jeito de ser, no seu inconformismo, na sua contestação, na sua vivacidade, na sua intensidade, no seu vigor, o jovem pode também demonstrar a ação divina. E esse discurso é fantástico. Até então, o cristianismo via os jovens apenas como destinatários da proposta evangelizadora. A campanha da fraternidade muda um pouco o foco. A partir de agora, é o momento também de nós vermos os jovens como evangelizadores. Traduzindo, é como se a igreja chegasse para os jovens e dissesse bem assim: jovens, durante muito tempo nós evangelizamos vocês. Agora queremos ser evangelizados por vocês. Falar que o jovem é um lugar teológico é afirmar também que ele é evangelizador, no seu jeito de ser, na sua postura, nas suas iniciativas, nas suas criatividades. Ora, o jovem é pleno de vigor. Deus é vigoroso. O jovem tem intensidade em tudo na vida. Deus é intenso. O jovem, às vezes, é audaz e muitas vezes julgado pela geração mais velha que ele é inconsequente. Sejamos sinceros, Deus também é audacioso. O jovem é aquele que consegue ver riso e graça diante de tudo. Deus também é assim. Quando nós afirmamos que o jovem é um lugar teológico, estamos reconhecendo que Deus também fala através das juventudes. Fala enquanto etapa de vida, mas fala também enquanto cultura. O jeito incontestador do jovem, crítico do jovem, de não se encaixar nas circunstâncias deste mundo adulto. A voz da mudança está na juventude. Por isso, reconhecer o jovem como um lugar teológico é a grande proposta que a campanha de 2013 nos apresenta. Quinto e último passo do nosso bate-papo hoje no programa Em Foco.
é perceber algumas dicas, algumas pistas de ação. E nessas pistas de ação, eu queria apresentar apenas 3 dicas que talvez nos possibilitem um processo intenso de relação com as juventudes. Primeira dica é converter seus jovens. Todos nós, adultos, somos chamados a ter um olhar diferenciado para as juventudes. Não mais um olhar crítico, não mais um olhar reprovador, mas um olhar diferenciado. Percebendo que os jovens são catalisadores de mudanças. E nesse processo, a mudança está com eles. É a primeira pista. Segunda pista, abrir-se ao novo. A juventude é o novo das relações sociais. Eu sei que o novo sempre provoca muita insegurança em nós. O novo sempre nos tira da zona de conforto. O novo nos inquieta, nos desestabiliza. Mas é necessário, sim, também a gente abrir-se ao novo para renovar a própria existência. E terceira e última pista, para a gente poder então entrar nesse espírito de campanha da fraternidade. Promover e possibilitar e propiciar o protagonismo juvenil. Isso significa não infantilizar os jovens, mas abrir caminhos para que eles mesmos possam, de certa maneira, assumir a sua cidadania. Se a gente seguir talvez essas dicas, esses passos, teríamos um olhar diferenciado sobre as juventudes. Poderíamos acolher as juventudes de uma maneira diferente. Basicamente, nesse nosso encontro do programa Em Foco, nós conversamos sobre 5 ideias. Primeiro, conceituamos o que é a campanha da fraternidade. Segundo, falamos dos objetivos da campanha. Terceiro, tiramos um retrato das juventudes e percebemos que a juventude de hoje é bem diferente da juventude do passado, da nossa juventude. Quarto, vimos a grande proposta com a campanha, que é perceber a presença divina no meio juvenil. E quinto, essas pequenas dicas de como a gente pode se abrir ao novo e à proposta dos jovens. Esperamos então que esse programa Em Foco possa ter trazido, contribuído com vocês, no sentido da gente ter um olhar diferenciado sobre a questão das juventudes. E eu quero aqui aproveitar e fazer uma confissão pública. Trabalho com juventudes há mais de 20 anos. Há mais de 10 anos em sala de aula com ensino médio. Há mais de 5 anos com ensino superior. E confesso para vocês que essas reflexões, essas leituras que a campanha da fraternidade me trouxeram, me fizeram mudar o foco de compreensão com relação às juventudes. Até então, eu via a geração mais nova que está despontando como uma geração descomprometida, que não quer nada com nada, uma geração inconsequente. Mas eu confesso que essas minhas leituras, essas minhas pesquisas agora com relação às juventudes que estou realizando, elas me abriram o olhar, me fizeram ver um outro jeito, um outro rosto de juventudes que até então não tinha percebido. Uma juventude que do seu jeito, da sua maneira, está comprometida. Uma juventude de um jeito diferente da minha juventude, quem sabe da sua juventude, mas que tem preocupações coletivas a partir de preocupações individuais. As pesquisas e a reflexão sobre a campanha da fraternidade me trouxeram um novo olhar sobre as juventudes. E espero que essas reflexões de hoje te aguçem o desejo de conhecer um pouquinho mais sobre as juventudes no Brasil e também possa mudar o nosso jeito de ver, o nosso jeito de olhar. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.